Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, tudo sobre gestão empresarial com ERP. É apresentado pelo Ernesto Abercor. Primeiramente, muito obrigado pela sua audiência e eu gostaria de informar para você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez que cerca de 200 questões já foram respondidas no nosso programa, relacionadas à gestão empresarial, política, economia, qualidade de vida, tecnologia, entre outros assuntos. Para você conhecer todas essas questões, dá uma navegada nas nossas playlists aqui, tá? E aproveita para deixar aí os seus comentários, deixar o seu like. E se você ainda não segue o nosso programa, faz isso agora. Acessa aqui um link que está passando aqui na sua tela e clica lá para você seguir o nosso programa e ficar sempre atualizado com as informações que são colocadas aqui pelo Ernesto. Aproveita também para compartilhar os vídeos e as ideias que aqui são colocadas. É uma maneira de você mostrar para os seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho que você é uma pessoa bem informada e de bom gosto. Eu já estou aqui conectado com o Ernesto e a gente já vai dar início a esse programa. Senhor Ernesto, boa noite, tudo bem? Olá pessoal, boa noite. Mais um Ernesto Responde e hoje com um único tema que eu vou apresentar daqui a pouco. Legal, muito bom. Conforme o senhor Ernesto disse, o programa de hoje, que tem um tema único, um tema especial, ele é fruto de várias perguntas que foram feitas pelas pessoas que acompanham o nosso programa. Se você tem interesse em enviar uma pergunta, acesse o link que está aparecendo no descritivo desse programa ou escaneie esse QR Code que está aparecendo na tela nesse momento. Aí você envia a sua pergunta, o Ernesto responde oportunamente. Nós temos diversas perguntas aqui que estão na fila, então ela vai entrar na fila e você vai ser avisado, tá bom? Senhor Ernesto, vamos dar início a mais um programa. O tema de hoje é inteligência artificial e a palavra é do senhor. Então hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante, complexo, mas vale a pena a gente discutir um pouco sobre ele e tentar entender como funciona. Eu até me baseei no livro, então o tema vai ser inteligência artificial. É um livro do Wass Raman, que fala também de aprendizado de máquina. É um livro do Senac, mas é um livro bem interessante. A maior parte dos livros que tem sobre esse assunto são em língua inglesa e tal, então é mais fácil aí a gente ler em português. E esse tema, IA, vamos chamar de IA, faz parte aí dessa quarta revolução que está havendo, né? Quarta revolução industrial, que fala de IoT, de todo o processo de inteligência artificial, de machine learning, enfim. E a inteligência artificial, ela depende realmente de dados. Quer dizer, o grande diferencial é que ela acessa e armazena e mantém um enorme volume de dados. E para isso precisa de memória. E essa memória está aí nos vários data centers espalhados pelo mundo, né? É mundial o negócio, principalmente por 5 empresas que comandam esse processo. Então nós temos a IBM, né? Inclusive com o projeto dela que chama Watson, o Google, a Microsoft, a Amazon, a Apple, enfim, as grandes 5 empresas aí que dominam hoje o mercado de TI, mas tem outras também, principalmente chinesas. Tem o Alibaba, o Baidu, e aí ainda tem a americana Facebook, tem a Tencent, a Oracle e nós, a Aeroflex. Eu vou no final da apresentação mostrar aí uma aplicação que usa exatamente uma parte, né, da inteligência artificial. Bom, quando se fala em inteligência artificial, tem que se falar em machine learning. Machine learning, que agora até está abrasileirado esse termo, né? Está se falando em AM, aprendizado de máquinas, é você alimentar bases de dados com tudo que é informação, tudo mesmo. E normalmente nem se usa códigos assim, código do cliente, código do produto, não. É realmente o nome das empresas, o nome dos clubes, de tudo que é feito, de modo que há toda uma pesquisa baseada em pedaços do nome da empresa, do clube, do produto, para fazer qualquer análise
que a IA nos fornece. Essas análises são baseadas em fatos que estão lá gravados, que são gravados o tempo todo nesses bancos de dados, também em previsões de coisas que vão acontecer, em predições. A diferença entre previsão e predição é muito sutil. A predição ela é mais uma conclusão de um fato com fórmula, enfim, que há alguma lógica, enquanto que a previsão é simplesmente uma estimativa. Mas vamos usar só a palavra previsão, que é suficiente. Assim como nós podemos falar uma outra palavra que é profecia, É você adivinhar aí o que vai acontecer no futuro. Usando dados de tudo que é jeito, que estão armazenados nesses bancos de dados. Pegando assim um primeiro exemplo simples, de onde a inteligência artificial pode ser útil, na localização de uma loja. Então, o que é feito é uma análise, por exemplo, vamos supor que ela está analisando vários locais, onde vai localizar a loja. Então ela analisa de cada um desses locais o tráfego naquela região, se tem concorrentes por perto, se as paradas de ônibus estão próximas do terreno onde vai ser colocada a loja, se tem muito trânsito ou pouco trânsito, ou um trânsito ideal perto daquele local, a classe social que predomina naquele bairro, naquela localização, enfim, regras consistentes que têm a ver com o sucesso ou fracasso da loja, Quer dizer, analisando esses padrões, associações, fazendo toda uma análise. E é uma análise complexa, mas são cálculos. E muitos desses dados que eu falei, por exemplo, análise do trânsito, localização, enfim, é feito através de reconhecimento de imagens. Então a IA usa muita imagem, comparando imagens armazenadas lá no banco de dados que ela tem com a imagem real que está sendo pega naquele momento. E aí definir e concluir o que cada imagem significa. E aí tem um processo super interessante, que é o reconhecimento da imagem. E um dos reconhecimentos mais impressionantes assim é o reconhecimento facial até. Então ela reconhece, por exemplo, o trânsito que eu falei, ela, por uma foto da rua, ela vê se tem muito trânsito ou não. O reconhecimento facial, em sistemas de segurança principalmente, e isso então tem que ser visto, porque a inteligência artificial ela consegue definir o que é aquele objeto, comparando aquele objeto que foi obtido, aquela imagem que foi obtida, com imagens armazenadas no banco e que tem lá a sua definição do que é. Se é um carro, se é um cachorro, se é uma pessoa, se é o que é aquela imagem. Bom, aí a gente pergunta, mas como é que o computador consegue descobrir o que é aquela imagem? Por comparação. Mas como é que ele compara? Através de um negócio chamado pixel. O pixel nada mais é do que um ponto na imagem, mas é um ponto minúsculo, um pequeno ponto. Então, uma imagem tem, vamos dizer, milhões de pixels, mas chega perto. E aí depende da resolução. Tem imagem que está numa resolução mais alta, então tem mais pontos, mais pixels por centímetro quadrado. Tem imagens que têm uma resolução menor, tem menos pixels por centímetro quadrado. Cada pixel, aí vocês vão perguntar, bom, o que é cada pixel? É um ponto. Ponto não diz nada, pô. Na verdade, cada pixel são 3 números, mais nada. Cada um desses números define a resolução do vermelho, do verde e do azul. Então, se o vermelho for bem clarinho, vai ser um número baixo para o primeiro dígito. O segundo dígito vai definir o verde e o terceiro dígito vai definir o azul. E aí, pelo número,
chega-se a uma cor. E a partir dessa cor, no quadro todo, tem-se a imagem. E essa imagem, então, é comparada com imagens que estão armazenadas no banco. E chegando à conclusão do que é aquela imagem, e essa imagem nova já entra no banco, já recebendo a sua definição. E assim, a inteligência tem exatamente a definição das imagens. E essa resolução, como eu falei, pode variar, certo? Pode ter mais ou menos pixels numa determinada imagem. Quanto mais pixels, mais exata, mais clara é a imagem. Então, vimos que cada imagem é um conjunto de números, né, dos pixels, e com isso, por exemplo, a gente tem até o reconhecimento de face, né? Até a distância, né? Dizem que hoje está tão aprimorado que se você vê uma multidão e, por exemplo, está passando lá uma pessoa que está sendo procurada pela polícia, o sistema à distância reconhece aquela pessoa, dá o aviso lá, vão lá e pegam o cara, né? Dois gêmeos, por exemplo, dificilmente não iguais, porque dificilmente eles são idênticos, mas se eles forem idênticos, realmente aí não vai ter como diferenciar quem é o Pedro e quem é o João. Pode ser talvez pela digital, mas se não, se duas imagens são idênticas, ela vai dar idêntico. Tudo então é feito em comparação com essas imagens armazenadas. De forma similar é o reconhecimento de textos, porque outra coisa impressionante é isso. A inteligência artificial, ela lê informações de textos. Como é que ela faz isso? A cada letra tem um formato, né? A letra tem uma forma, mesmo o manuscrito tem lá a sua forma. Então, aí, até usado aprendizado profundo, né? Se bem que eu acho que todo esse aprendizado já é profundo, ele analisa a forma e os traços da letra. Primeiro ele analisa os traços, as linhas, depois as curvas e tal, e chega à conclusão que aquilo é um A, que aquilo é um B, que aquilo é um C, e aí ele consegue descobrir o nome que está sendo escrito, que está escrito. Evidente que isso, para a língua, o nosso alfabeto, para o chinês, para o japonês, que tem caracteres totalmente diferentes, então imagina o número de informação que tem que ser analisado. Então, você tem a análise do que a máquina consegue ler. E depois você ainda tem reconhecimento de vídeo, que é mais complicado ainda. Por exemplo, captura o tráfego de uma avenida. Então, conforme os carros estão andando, ou conforme o teu veículo está andando, e principalmente agora, então, os veículos autônomos, eles têm lá um acompanhamento, né, eles são teleguiados, vamos dizer assim, não tem nenhum motorista, e então tem lá uma câmera filmando o que está acontecendo, e aí muito mais seguro do que um motorista. Por quê? O motorista ele só tem dois olhos, pô. Tem os espelhos e tal, então ele consegue enxergar mais ou menos onde é que ele está. Mas no carro desses veículos autônomos, tem câmera debaixo do carro, no para-choque dianteiro, no para-choque traseiro, então ele tem uma visão muito maior, né? Então ele monitora realmente todos os movimentos, né, do veículo, né? E aí ele vai verificar se tem que fazer uma curva ou não, se vai bater num poste ou não. Tem agora até nas estradas que estão com esses veículos aí, já com faixas que a câmera consegue detectar para impedir que o carro saia da curva. E tudo isso, pessoal, se chama exatamente visão computacional. Então, quando vocês lerem esse termo, visão computacional, significa essa capacidade que o computador tem, o que a IA tem, de ver uma coisa e saber o que ela é, da mesma forma que nós sabemos o que é aquilo quando vemos uma coisa, certo? Da mesma forma que, por exemplo, esses sistemas de segurança, né? Você coloca lá algumas câmeras na sua casa para verificar se não está entrando um ladrão, por exemplo, quando não tem ninguém lá. Então,
também, dessa forma, ele até consegue identificar se a pessoa que está lá é um morador ou é uma pessoa que não está cadastrada como morador daquela casa. Tá? Outra coisa é o PLN. O PLN é o processamento da linguagem natural. Então nós vimos que a IA se baseia em analisar imagens de tudo que é jeito, comparando com imagens que ela tem armazenada, chegando a uma conclusão. Já o PLN se refere a entender o que uma pessoa está falando ou escrevendo, a escrita que uma pessoa fez. Então, ela recebe a informação e ela também consegue dar a informação através também da fala ou escrevendo aquela informação ou numa tela ou em algum lugar. Isso aí nós vamos ver até no exemplo do nosso robozinho lá, o Ernestinho, que faz exatamente isso. Então, aí, em vez de você ter o pixel, você tem também os fonemas, né? Então, o fonema é algo similar ao pixel, né? O pixel é um elemento que define uma imagem. O fonema é uma das partes de uma frase que vai ser falada ou que vai ser escutada, certo? Ela vai ser falada ou escutada. Então, isso envolve esse reconhecimento de fala, tanto se uma pessoa falar como se uma pessoa escrever, e a resposta que seja tanto falando como escrevendo a resposta, né? Então, tem um banco de dados de palavras com estruturas de frases, sinônimos, porque isso é extremamente complicado, porque qualquer fato em si, que é definido por uma frase, ele pode ser escrito de várias formas, né? Tem gente que escreve de um jeito, de outro jeito, enfim. Então tem o Alexa, que é da Amazon, mas tem também o da Apple, da Amazon, cada um tem hoje o seu dispositivo que faz a comunicação oral com os bancos de dados que estão aí disponíveis. Então, esses fonemas são decompostos, mais ou menos como se ensina uma criança a falar, e eles vão conseguindo formar frases de acordo com a informação que está armazenada lá no banco de dados. A IA converte textos em fonemas e depois, para voltar, fonemas em texto. Aí ainda tem até a análise do sentimento, quer dizer, essa questão de comunicação, quando se fala em texto, em fonemas, ela às vezes é complexa. Por exemplo, a frase: o aluno levou uma surra do professor na pista de atletismo. Pô, é o tipo da frase que dá dúvida, né? Ou o aluno apanhou do professor, ou ele simplesmente perdeu numa competição de corrida. Então, é aí que entra essa questão da análise do sentimento. Isso é feito através da análise da frequência, da situação, onde os termos são usados, e aí reconhece se é ironia, se é sarcasmo, enfim. Então, levar uma surra não significa apenas apanhar, significa também perder uma disputa, simplesmente. Então, nesse ponto aí, entra toda uma tecnologia bem complexa de dar o real sentido a cada uma das frases que ele traduz, né? Tudo isso, então, é o PLN, Programação da Linguagem Natural. Bom, por outro lado, para facilitar um pouco todo esse processo também, na hora dele soltar as frases, ele normalmente solta frases pré-concebidas. Por exemplo, se você perguntar para a IA, que horas são? Ela vai ter já uma resposta mais ou menos assim: olá, são 6 horas. Então, a frase vai ser sempre essa e só mudar a hora que está sendo informada. Tem um exemplo assim, por exemplo, se você perguntar quem ganhou o jogo São Paulo e Palmeiras,
Ela vai responder: o São Paulo Futebol Clube venceu a Sociedade Esportiva Palmeiras por 1-0. E aí, você pode perguntar de qualquer jeito, né? Se você perguntar assim, quanto é que o São Paulo ganhou aí, vingando a vitória que ele tinha tido, vai responder sempre: o São Paulo Futebol Clube venceu o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, por 1-0. Porque ela trabalha com frases pré-concebidas para facilitar todo esse processo de resposta. Então, essa análise de sentimento procura justamente fazer com que as respostas da IA sejam sempre imparciais, né? Quer dizer, sem tirar sarro, sem ser favorável a uma ou outra posição. Uma outra coisa que tem agora super interessante é um óculos que tem aqui uma câmera e que você lê um livro apontando com a câmera, né? Quer dizer, são para cegos, pessoas que enxergam mal, e você, no momento que você está lá, você já está recebendo o áudio pelo fone. Então, resolve um problema tremendo, né, das pessoas que não conseguem ler. E tudo isso é feito através exatamente dessa tradução do texto para os fonemas. Da mesma forma, essas câmeras, se, por exemplo, no caso que eu estava falando dos veículos, né, se ele vai bater no poste, o sistema pega e detecta que tem um poste na frente e vira a direção, mudando o trajeto. Bom, então a gente está vendo que a IA realmente atende assim uma série de questões e também nos negócios, né? Nos negócios, por exemplo, ela pode recomendar o que o cliente deve comprar numa loja, por exemplo, né? Então, por exemplo, tem uma solução em que ele detecta a pessoa e a partir do escaneamento do rosto da pessoa ou do corpo, ele mostra um produto como se ela estivesse usando aquela roupa e com isso a pessoa já consegue realmente enxergar como aquela roupa cairia no seu corpo, cairia no seu rosto, enfim, a partir da leitura do seu rosto, né, trazendo o seu rosto para a tela, através dos pixels e dando essa informação. Outra coisa também é, por exemplo, a IA fornecer ofertas de um produto quando a pessoa compra um outro. Sei lá, por exemplo, a pessoa comprou um guarda-chuva, aliás, uma capa, e a IA também oferece um guarda-chuva. Então ela vai fazendo inter-relações entre as atitudes da pessoa, oferecendo uma solução. Mas isso tudo através de informações que ela teve. Por exemplo, ela teve uma informação de que quase todo mundo que compra uma capa, compra depois um guarda-chuva. Então, a partir do momento que a pessoa comprou uma capa, ela sugere, pô, essa pessoa também poderia comprar um guarda-chuva, né? Descrição em cartazes eletrônicos, né? Isso aí pode aparecer nas lojas, facilitando o acesso do usuário. E até com relação à reação que o cliente está tendo quando ele está vendo uma roupa e tal, o sistema dá alguma sugestão para ele. Um outro ponto em que a IA está avançando muito é também na robótica. A robótica já mistura um pouquinho com IoT, porque já entra a parte de hardware, mas toda a inteligência, vamos dizer assim, dos robôs é feito com base na IA. Só para lembrar também, tudo isso teve como um dos primeiros elementos o campeão lá de xadrez que perdeu o computador uma partida e através da inteligência artificial, onde também foi simulado todas as jogadas possíveis para que o computador ganhasse. E agora até no Go, que é um jogo muito mais complexo, com muito mais jogadas, muito mais alternativas que o xadrez, também
já pode ser jogado contra o computador através da inteligência artificial. E também nos trabalhos caseiros, né? As donas de casa aí hoje têm aspirador que limpa a casa sozinha, a geladeira que faz os pedidos do que está faltando, enfim. A inteligência artificial, ela, baseado nos enormes volumes de dados que tem, obtidos através do machine learning, ou do aprendizado de máquina, que permanentemente estão sendo alimentados, quer dizer, esse machine learning o tempo todo está se coletando informações e alimentando o banco de dados. Imagine a capacidade desses ambientes que deve ter. E com isso, então, cada vez mais ela vai ficando mais exata, mais precisa, certo? Então, esses são os princípios básicos do funcionamento da IA e cada vez mais isso vai ser aplicado nos mais variados processos que a gente tem. Para finalizar, eu vou mostrar o que nós temos no ERP Flex. No ERP Flex nós temos um bonequinho, que é o Ernestinho, carinhosamente chamado assim, que responde algumas perguntas, baseado nos dados que estão armazenados lá. Mas o que é interessante é que ele entende o que você pergunta, quer dizer, ele entende a sua fala, e ele dá a resposta ou por escrito ou falando. Né? Tem uma simulação de voz, né? Quer dizer, uma fonética que monta a frase que foi programada, assim como recebe também a pergunta alguém falando, e aí traduz aquilo para um texto que vai acessar a informação no programa. Vamos ver isso aí? Essa aqui é a tela inicial do ERP Flex, aqui à esquerda tem o menu e aqui tem o Ernestinho. Então, clicando aqui no Ernestinho, aparece o assistente virtual. E aí você pode fazer uma pergunta sobre faturamento, despesa, vai receber, estoque, tem uma série de perguntas e se houver necessidade de fazer mais perguntas, a gente coloca aqui. A pergunta pode ser feita oralmente ou escrita. Se for escrita, clica no aviãozinho, eu vou clicar no microfone. Eu vou fazer a pergunta. Qual foi o faturamento de 2022? Aí eu clico aqui, dizendo que eu terminei a pergunta, e ele vai colocar a pergunta, ó, colocou a pergunta lá, qual foi o faturamento de 2022, e respondeu. Também aqui em cima, nós temos aqui o microfone, eu posso dizer, por exemplo, faturamento. Aí, entrou no sistema, na tela de vendas, faturamento. Então você pode, em vez de clicar no menu, pedir para ele trazer uma determinada tela. É isso, pessoal. Então hoje falamos desse tema inteligência artificial. É um tema muito amplo. A gente procurou dar aqui uma visão geral. Tentem ler, tentem assistir vídeos. Tem uma infinidade de vídeos no YouTube sobre esse assunto. Obrigado. Tudo que é bom dura pouco, não é mesmo? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Sr. Ernesto, deixa aqui também a sua saudação final para a nossa audiência e até a nossa próxima semana. Um abraço. Boa noite, pessoal, e até a próxima semana com mais um Ernesto Responde.